O Vasco recusou uma proposta de 4 milhões de euros pelo Lucas Piton. Ryan e Vegete marcaram juntos 47 gols na temporada passada, quase que a metade do que o ataque todo do Vasco marcou. Vamos fazer aqui a análise da partida de estreia do Vasco no Campeonato Carioca com o time titular. E Vegete já teria comunicado ao Vasco o seu interesse de sair e ir para o Cerro Porteño, no Paraguai. Essas e outras notícias vamos ver aqui. Nobres torcedores do Vasco. Meu nome é Lécio e aqui é o Virada Vascaína. Vamos nessa! Vasco recusou uma proposta do Besiktas, um clube turco, pelo Lucas Piton, de 25 anos, no valor de 4 milhões de euros. Recusou essa proposta por se tratar de um jogador do elenco principal e achar que era muito pouco. Embora seja um jogador que é titular do Vasco, às vezes ele comete algumas gafes, alguns erros de cobertura e tal. Ontem ele cometeu um erro, né? Perdeu a bola no corpo a corpo com o adversário. Quando viu, o adversário ia ficar cara a cara com o goleiro. O Costa já estava chegando para cobrir ali, mas o jogador ia ficar cara a cara. O que ele fez? Esticou o bração e pum, segurou o cara pelo calcanhar. Resultado, o cara caiu e foi considerado o último homem pelo juiz, né? E o juiz veio e vermelhou ele, tirou ele de campo e de vez em quando ele faz essas besteiras. Mas é um bom jogador, cruza bem a bola e o Vasco recusou. Eu entendo que o Vasco acertou porque 4 milhões é muito pouco. A escalação do jogo do Vasco ontem contra o Maricá foi Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, que depois foi expulso, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, André Gomes e Ryan. Ontem eu achei a estreia do Vasco muito boa, um time titular, né? E é bom manter esse time titular, na minha opinião, é bom manter esse time titular, porque forma um conjunto, né? Um conjunto para a equipe ir mantendo para a chegada aí do Campeonato Brasileiro e para futuras competições. É bom você ter uma base. E o Vasco já vem dessa base aí de dezembro para cá. Vem essa base montada. Agora, logo nos 6 minutos do primeiro tempo, o goleiro do Maricá joga a bola errada em cima do André Gomes. André Gomes dribla para cá, o zagueiro vai para o lado de lá, ele vai até a linha de fundo e chuta na diagonal. O goleiro faz uma bela defesa. Esse goleiro do Maricá é um bom goleiro, fez uma boa defesa, espalmou para o meio da área e caiu no pé de quem? De Ryan, que com uma chapa mandou lá no lado oposto do que o goleiro estava pensando que ele ia mandar. Né? O goleiro estava meio para cá, ele manda para o lado de lá e faz o primeiro gol do Vasco. Depois, no primeiro tempo ainda, aos 12 minutos, o zagueiro do Maricá manda uma bola, observando que o jogador dele, do lado esquerdo, do Maricá, estava solto, né? O Cuesta estava totalmente perdido, muito avançado, e esse jogador estava livre pelo lado direito. Ali foi erro de cobertura do Cuesta e do Paulo Henrique, por ali pelo lado direito do Vasco, né? Lado esquerdo do Maricá. E esse jogador recebe a bola em impedimento, estava um pouco à frente na hora, vai até o final e marca o gol do Maricá, muito bem anulado, porque realmente estava impedimento. Eu revi várias vezes aqui o lance e estava impedido mesmo. Depois, aos 21 minutos do primeiro tempo, Coutinho pega uma bola ali, da onde ele gosta exatamente de chutar, dribla um pouco para o lado direito e chuta. O goleiro do Maricá fez uma bela defesa jogando a bola para escanteio. Depois, aos 23 minutos do primeiro tempo, uma falta que teve do lado esquerdo do Vasco, na intermediária, muito longe da área, Lucas Piton bate a falta e dentro da área do Maricá, o time do Vasco estava adiantado, volta, né, fazer aquele esquema de voltar, um zagueiro do Maricá cabeceia a bola para o meio da área do Vasco. E o Thiago Mendes bate uma bicicleta, cara. O goleiro Iago do Maricá foi lá no ângulo para pegar essa bola e colocou para escanteio. Ia ser um golaço. Ia ser um gol de placa ali do Thiago Mendes, que merecia, cara. Fez na bicicleta assim, jogou no ângulo direito
goleiro do Maricá, o Iago. Depois, aos 24 minutos do primeiro tempo, logo em seguida, no escanteio batido, né? A bola vai no pé do Gomes, o Gomes pega um pouco para o lado esquerdo, passa a bola para o Coutinho finge que vai até a linha de fundo, volta, isso engana dois ali, vai junto com ele, vai e volta. Quando o Coutinho já desce ali, arruma uma brechinha só e chuta a bola em diagonal no ângulo do goleiro do Maricá. O segundo gol do Vasco é dele, de Coutinho. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o cara bateu, o Maricá pelo lado esquerdo, bateu um escanteio, só que bateu um escanteio curto. Bateu para um outro jogador, que o outro jogador cruzou a bola para dentro da área. O jogador do Vasco cabeceou a bola, tirando ela, cabeceou não, chutou ela subiu. Todo mundo deu a impressão que ela tinha saído, né? Tinha saído do coisa, só que ela não saiu, ela voltou e bateu na cabeça, aí voltou, o Cuesta cabeceou ela para a altura ali da meia-lua. Na altura da meia-lua, caiu no pé de um jogador do Maricá que tocou para um outro que estava mais à frente. O outro pegou de imediato e chutou em diagonal, e aí foi o primeiro gol do Maricá. E o Vasco resolveu a parada logo no início do segundo tempo. Aos 4 minutos, Coutinho recebeu uma bola, deu uma enfiada para o Ryan, que na hora que eu vi ali eu pensei que tivesse impedimento, mas depois foi refeita ali através do tiratema deles lá, e foi visto que não estava impedido. Mas aí o Ryan recebeu a bola sozinho, aí foi só caminhando para o gol, fez que ia para um lado, o goleiro caiu, ele trocou para o outro e tocou a bola dentro do gol do Maricá, e o Vasco 3-1. Aos 9 minutos, o Vasco cobra um escanteio, Coutinho cobra um escanteio do lado direito, a bola passa por todo mundo e acaba sobrando no pé do Cuesta, assim, ó, o Cuesta e o goleiro. Na primeira tentativa ele bate, a bola bate e volta. Na segunda ele bateu no cantinho e fez o quarto gol do Vasco, 4-1. E aos 14 minutos, quase 15, o Maricá cobra o córner do lado direito do ataque deles. A bola percorre, está o PH junto com o Cuesta marcando um cabeceador, e vem esse, que é o camisa 10 dele, por detrás, assim, paralelo, e cabeceia a bola livre de marcação. O Barros estava um pouquinho mais à frente. E a bola vai lá no cantinho, indefensável para Léo Jardim. Aí o Maricá consegue fazer o segundo gol. E o jogo foi morno, né? Foi um jogo que o Vasco colocou os titulares. Eu até concordo que o técnico tenha feito isso para já o time já começar bem, já começar com a força total, né? Está voltando de férias, não está num ritmo ideal ainda, mas colocou o time titular. Isso que é importante, começou com o pé direito. E agora, o próximo jogo do Vasco é domingo às 18 horas contra o Nova Iguaçu. Substituições. O técnico Fernando Diniz tirou o Nuno Moreira, né, para suprir a falta do Piton, que foi expulso. Aí ele tirou o Nuno Moreira, botou o Puma na lateral esquerda, né? Parte aí concordei. Podia ter tirado também o Coutinho, né? Colocava o Nuno Moreira no lugar do Coutinho, e colocaria o Puma. Era uma opção também que poderia ter sido feita, porque aí poderia até poupar um pouco mais o Coutinho em campo, né? Já é a primeira partida, já é um jogador com a idade mais avançada, podia ter tirado ele antes, na minha opinião. Mas tudo bem. Aí depois, na sequência, ele tirou o Thiago Mendes, colocou o David. Colocou o David no lugar do Thiago Mendes, um pouco mais à frente. Depois ele tirou o Hugo Moura, colocou o Hugo Moura e tirou o Gomes. Depois colocou o Vegete no lugar do Ryan. Aí que o Ryan sai, ovacionado, o pessoal começa a pedir para ele ficar. Não vá, Ryan, não vá, fica, Ryan. E eu também acho que ele deve ficar, mas é aqueles assuntos para daqui a pouco. Logo em seguida, ele tira o Coutinho e coloca o Tietê. Eu já teria tirado o Coutinho desde o primeiro tempo. No final do segundo tempo, eu tiraria ele e colocaria o Puma ali na lateral esquerda para poupar um pouco mais aí o Coutinho, que logo já vai ter umas sequências de jogos aí violenta, né? Contra o Flamengo, contra a estreia no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc, Copa Sul-Americana. Então, não custava nada poupar um pouquinho mais aí nesse início de temporada o Coutinho. Não tive. Aí depois do quarto gol, cara, foi só cumprir ali o jogo para cá, o Vasco ficou meio morno,
né? O Maricá sem reação nenhuma para poder tentar fazer algumas jogadas. O jogo estava resolvido ali, 4-2. Achei uma boa estreia do Vasco da Gama com o time titular, gostei muito. Então, bem arrumadinho o time, bem feito. Teve algumas falhas, como sempre, ali na defesa, no miolo ali do meio de campo, ali para trás, ali algumas falhas. Essas falhas estão sempre acontecendo. E o Vasco está cansado de complicar jogo ganho. O Vasco às vezes está com jogo ganho, relaxa na marcação, recebe um gol que numa hora que não tem que receber, o adversário começa a inflar e a gente começa a sofrer, né? A verdade é essa. Então, acho que tem que ter ali uma conversa, alguma coisa ali, para acertar ali ao nível de concentração, não pode baixar durante a partida toda. O Vasco ainda não teve nenhuma proposta oficial no papel por Ryan, né? A princípio ficou sabendo que seria 35 milhões e parece que o Belmont, né, lá da Inglaterra, estava negociando primeiro com o empresário do Ryan, né, para ver o interesse deles, tinha interesse de ir pelo valor de 35 milhões. Mas oficialmente nada ainda chegou ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se chegasse por esse valor e o Vasco aceitasse, 35 milhões, 70% estaria. O Vasco teria direito a 70% desses 35 milhões de euros. Né? A família do jogador teria direito a 20%, que é o jogador, né? Que representa o jogador, e 10% para o empresário. Isso daria para a família dele uma fortuna em torno aí de 44 milhões de reais. Né? Então, por isso que tem a inclinação de essa proposta foi uma proposta bem vista, né, pelo Ryan e por sua família. E o Vasco tem que aguardar, ficar aguardando a proposta, se chegar alguma proposta oficial, tentar aumentar. Eu, na minha opinião, tentava aumentar e tentaria convencer, como o Fernando Diniz está fazendo, né? Tentar convencer ele de ficar mais essa temporada até o meio do ano. O meio do ano é uma janela que é uma janela mais completa, porque é a época que encerra a temporada lá na Europa. Então, ia chover propostas se ele fizesse uma boa campanha aqui durante esse primeiro semestre, o que eu acho que deve acontecer, né? O Ryan deve se firmar ainda mais, fazer mais gols ainda, ele vai estar mais valorizado para essa janela do meio do ano. Então eu esperaria um pouquinho, ficaria um pouquinho mais com a gente. Ryan, fica um pouco mais que você vai sair ganhando. De qualquer maneira, você já está ganhando, cara. Então fica mais um pouco para ser mais valorizado ainda. Se eu fosse ele, eu ficaria mais um pouco como o Diniz está convencendo ele até o meio do ano para que ele possa pegar um valor mais alto e, de repente, ir para um clube de ponta, lá também na Premier League, né? Pegar um time que já esteja lá, de repente pega o Manchester City, né? O Arsenal, um time assim, Chelsea, pegar um time mais de ponta, para ele poder brilhar mais ainda e ter mais valor ainda o passe dele. Né? Eu esperaria até a janela meio do ano. Já o caso do Vegete já é mais complicado. O Vegete tem 37 anos, vai fazer 38 anos esse ano, tem um contrato com o Vasco até dezembro de 2026 e chegou lá, se o Vasco não quiser renovar, ele vai ficar desempregado, sem contrato nenhum. Né? Ele tem um bom salário, chega perto aí de R$ 1 milhão por mês no Vasco. Só que é complicado pra caramba, cara. Ele é um artilheiro, cara, Vasco. Chegou aqui logo de cara em 2023, resolvendo no primeiro dia do jogo dele contra o Grêmio, eu me lembro muito bem, que ele fez um gol de cabeça contra o Grêmio, né? Se firmou ali na posição, fazendo um gol atrás do outro quase, né? Ajudou o Vasco na época a não cair, não ser rebaixado, ajudou bastante o Vasco, foi artilheiro em 2024, Vasco foi artilheiro em 2025, né? Não só do Vasco, mas o artilheiro geral brasileiro. Foi o jogador que mais marcou gol durante o ano de 2025. Então eu ficaria. É complicado você. Eu ia até falar, eu ficaria com ele, mas é complicado por causa da idade, né, cara? Como é que você vai amarrar? Aí vem o Cerro Porteño e oferece um salário menor a ele, mas com um contrato de 3 anos.
né? Aí o jogador fica seduzido, pô, eu vou para lá, vou ganhar menos, mas pelo menos eu tenho um contrato maior. Com o Vasco eu estou ganhando mais, mas em dezembro eu tenho que cair fora. Tem jeito. Então é aquilo. Agora, para o clube, seria muito interessante que o Vegete continuasse. Seria muito interessante, seria uma boa alternativa lá. E um time só desponta, só briga por posições lá em cima se tiver um elenco forte. Né? Um elenco que você, tirando uma peça e repondo outra, não vai sentir tanta falta. E eu, como torcedor, eu queria muito que o Vegete continuasse, mesmo que fosse para ficar no banco, e ele continuar. Vamos ver o final dessas duas novelas aí, o que vai se desenrolar aí.